Fala pessoal, começamos mais um Fortalcast. Eu e minha dupla, Marina Mantega. Tudo bom? Marina, hoje você está impecável, mais linda do que de costume. Obrigada, vou começar a me sentir assim. De verdade, elegantíssima. Obrigada. Preto sempre é preto, né? É verdade, mas você está muito bem, muito bem. Marina, hoje a gente recebe aqui Flávio Morgenstern. É isso? Acertei? Isso, está certo. É Perfeito. Isso? Ele é escritor, jornalista e editor de um canal muito bacana chamado Senso em Comum. Sim. Flávio, muito bem-vindo. Eu Prazer. agradeço, sempre uma honra. Fico muito feliz em estar sendo convidado aqui. Eu não consigo pronunciar Fortalcast igual você faz. É muito difícil. Fortalcast. Não, com essa rapidez é bem difícil. É nada. Fortalcast dá. Agora, desse jeito aí não vai rolar. Flávio, bem-vindo. E para começar, queria entender, cara, hoje assim, vocês além do canal, né, nas redes sociais, você constrói artigos muito densos, né? Então, muito bem construídos. Eu queria entender como começou o teu interesse pelo estudo político e essa via toda. Na verdade é o seguinte, minha área é literatura, é filosofia e sempre gostei muito mais desse tipo de texto. A minha grande reclamação com o PT foi justamente por eu ter votado no PT em 2003 e quando eclodiu o escândalo do Mensalão, eu comecei a ter que me preocupar demais com coisas que não eram da minha área. Eu fui afastado, tragado por um vórtice. Várias decisões que eu tomei de carreira, inclusive do qual me arrependo por ter que lidar muito com essa questão política, mas eu sempre quis trazer um pouco, puxar todo mundo para essa área de falar de literatura, de cultura em geral. A minha grande visão é de que nós temos uma crise cultural no mundo gigantesca. Acho que as pessoas não andam conseguindo se comunicar, sabe, transmitir a informação de A para B de uma maneira clara por uma crise cultural, uma crise de linguagem, uma crise de instituições, uma crise de referências. Então, por conta disso, eu sempre tento puxar um pouco para essa área. Acho que por isso que meus artigos eles são meio longos, né? Que é a grande reclamação que todo mundo sempre teve comigo de eu escrever artigos longos demais. Para falar assim, mas espera aí, 3 horas da tarde você vai me fazer ler um negócio de 40 minutos para ler. E eu fui acertando isso também, né? Com o passar do tempo para ter algo comercialmente mais viável. E por conta disso, eu acabei tendo esse estilo, né? Que acho que ficou muito marcado para mim. Mas eu hoje em dia, eu acho que ainda mais na situação não só brasileira, mas mundial, nós temos de ter um resgate disso. Ou seja, todo mundo lê o tempo todo. É até um mito de que o brasileiro lê pouco. Não, o brasileiro está lendo o Zap o dia inteiro. O brasileiro está lendo, está zerando os sites de notícias o tempo todo. Mas você não pega e fala assim, não, agora eu vou me concentrar, respirar fundo. Mas você não acha que tá todo mundo lendo o tempo inteiro, mas está muito raso também? Por isso que eu falei que seus artigos são muito densos, porque tem conteúdo ali dentro. Você não está simplesmente escrevendo um artigo para contar a respeito de uma notícia ou um momento. Você aprofunda, né? E tem muita gente que acaba só lendo o que está ali na capa e nem entra. A matéria, não entra na matéria, chamada, só lê a chamada e mais nada. Ou o compilado que manda no WhatsApp, né? Então, assim... antigamente a gente tinha o pessoal que se informava através da Contigo, da Caras, né? Equivalente hoje, na Manchete. Não falando mal, assim, tudo tem seu momento, né? Claro. Mas só isso também não faz sentido, né? Hoje nós estamos numa era da abundância de informação. E quando você tem abundância de informação, essa informação deixa de ser informação, ela vira ruído. Porque você não tem mais uma capacidade de criar uma narrativa, um organismo coeso aqui na sua cabeça, falando, olha, tem um problema tal no mundo, essa informação se junta com isso, você não consegue montar uma hierarquia ali no seu pensamento. Por exemplo, sei lá, você precisa ver o que você estudou, vamos dizer, a respeito da Rússia, desde o czarismo, passando pela União Soviética, passando por 3, 4 presidentes que tiveram lá depois, que eles não se entendem entre si, para você entender por que o Putin está lá de olho na Ucrânia.
Entendeu? Você não vai entender por que o Putin tá de olho na Ucrânia sem entender que a Ucrânia já fez parte da Rússia, sem entender que existe uma grande Rússia, que eles não chamam a Ucrânia de Ucrânia. Você não vai entender nada disso, você precisa ter um todo coisa. Agora, se você ignora todo esse estudo um pouco mais aprofundado e fica lá só vendo, Putin parece que quer invadir a Ucrânia, Putin disse isso, Putin disse aquilo não tem coerência nenhuma e essa informação se torna ruído, ela se torna um monte, parece... Papagaio. Porque as pessoas elas não entendem muitas vezes, né? E até por isso que não dá muitas vezes para você discutir política com uma pessoa que não entende do que ela tá falando. Mas você não repara que não é só política? Anda difícil discutir qualquer coisa. Por quê? Por exemplo, quando eu falo, sei lá, você vai discutir liberalismo. O que é liberal pra mim é uma coisa, que é liberal pra você é outra, que é liberal pra você é outra coisa. A gente começa a montar uma mega discussão aqui, aguerrida, violenta, inclusive, sabe? No grupo de Zap, você vê isso acontecendo o tempo todo. Você vê no grupo de Zap, né, que são várias pessoas falando ao mesmo tempo, e você fala, mas vocês não estão se referindo à mesma coisa. É muito comum isso. E além disso, tem gente que forma opinião apenas com notícias que eles consomem através da televisão, ou através dos jornais, das revistas, em vez de aprofundar o que você falou, de ter pelo menos um embasamento histórico para entender o que está acontecendo. Sim. Porque senão é simplesmente você, que nem nesse caso, o cara não é um bom moço, mas ele também não é totalmente errado na questão ali daquela região, né? Sim. Então, existem outros fatores que têm que ser analisados antes de que você emita a sua opinião e seja dono da verdade, né? Quando a gente criou uma área interna do site, que a gente chamou de Formação Senso em Comum, eu comecei explicando exatamente isso. Existem muitas coisas que estão no debate público que você não tem como se aprofundar. A gente tem 24 horas no dia. Tem alguma coisa que a gente vai ter que falar assim, eu li a manchete, dane-se, não consigo fazer nada além disso. Mas existem algumas coisas que você precisa de um certo embasamento de aprofundamento. Então eu estava ensinando ali as pessoas, falando, o que você precisa fazer na hora que você acorda até a hora que você vai dormir para você ordenar seus estudos. E eu acho que o mundo de hoje, mesmo com celular, mesmo com Twitter, mesmo com, essa informação que ela é muito rápida, você consegue, tendo disciplina, tendo organização, dominar seu celular, dominar os feeds das suas redes sociais, dominar tudo isso e falar, não, agora a gente vai criar... eu consigo estudar alguma coisa complexa com isso, sabe? Pegar um livro de filosofia e falar assim, não, você leu aí, 40 páginas de um livro de filosofia no dia. É difícil, hein? Dá, depende do momento, né? Você precisa ter disciplina, você precisa ter vontade, óbvio, né? Muita vontade. Tem gente que não gosta de filosofia, então, por exemplo, para mim seria a mesma coisa com, sei lá, paper de medicina, entendeu? Para mim é uma dificuldade, eu não consigo, Cara, mas tem gente que pega. Eu adoro ler, e principalmente história, às vezes filosofia, adoro ler. Ficção, só que nos últimos tempos eu não tenho tido tempo para ler. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma metinha lá de eu ler pelo menos 10 páginas por dia do livro. Então, Exato. Aí eu estou conseguindo. Eu não fico mais naquela negócio, não, vou zerar esse livro. Não, 10 páginas por dia. Aí eu vou e consigo ler. Entendeu? Senão, eu não consigo mesmo. Com essa disciplina e assim, a gente tem notado também que o trabalho das pessoas e o tempo de lazer mesclou-se. Você pode reparar, você está no trabalho, você está ouvindo notícia. Aí depois, no seu tempo de lazer, você está conversando com seu chefe, às vezes, a mesma coisa. A coisa assim briga de tal forma que às vezes você para pra pensar, fala assim, 11 horas da noite, eu tô em casa, já jantei, tô na cama. Você para pra pensar, você tá trabalhando ou não? E às vezes você tá trabalhando. Sim. Tem muita gente que tá trabalhando no horário desses, né? Pra mim era muito comum estar lendo um livro, mesmo que eu tivesse, sei lá, fazendo uma coisa assim completamente banal, né? Nem ler o livro, sei lá, vou ver a série da Netflix. E eu falo, não, mas peraí, eu preciso pensar e lembrar dessa fala pra fazer uma resenha no dia seguinte. Peraí, meu. Nosso cérebro não desliga. Então, assim, nós precisamos ter um certo ordenamento da nossa vida. Igualzinho. Então, acordar assim e falar assim, não, mas peraí, eu preciso ter objetivos, porque senão eu fico no feed da rede social, eu vivo a vida no passivo, no piloto automático. Sim. Então eu só tenho o que chega de... Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu conheci o seu canal, né? Foi o nome. E da onde surgiu esse nome, cara? Senso em Comum, na verdade,
Eu não sei te explicar exatamente, mas assim, veio meio automático, sabe? Eu tava pensando em nomes. Tudo bem, eu tava com o livro Thomas Paine, né? Que é o senso comum na cabeça. Mas eu falo assim, olha, o que eu acho que acontece hoje em dia no mundo é que existe um senso comum que ele é uma fonte de conhecimento, tá? Então tem conhecimento que você pega em livro, tem conhecimento que você pega da experiência, da tradição, do passado. Tem conhecimento que ele é do senso comum, nesse sentido, ou seja... por exemplo, matar é errado. Eu não preciso ler na Constituição, não preciso ler o Código Penal. Eu falo, não, matar é errado por já é uma coisa do senso comum, sabe? Você não precisa de uma coisa escrita te ensinando isso. E eu notei com essa crise cultural que eu estava comentando que o senso comum hoje ele é extremamente deturpado. É um ataque que acontece ao senso comum de certo e errado, de algumas noções basilares da nossa sociedade, que se perdeu completamente. E eu acho que os maiores ataques nessa guerra cultural são ao senso comum. Então eu falo assim, então eu tô criando aqui o senso incomum, e até um dos primeiros textos que eu estava explicando o nome do site, eu falei assim, mas isso aqui é uma ironia, viu, gente? Porque a minha ideia é resgatar um senso comum mesmo, para a gente poder se comunicar, para quando eu falar a palavra tal, você entender a mesma coisa do outro lado. Mas eu acho hoje que eu tô fora do mainstream, né? Então eu sou incomum. Agora, em 2003, você confessou aqui que você votou no Lula. Confessou. A tortura no pau de arara. Você confessou que você votou no Lula. E votei na Marta depois ainda. Ou antes, sei lá, não lembro. Mas posso falar? Todo mundo acreditou que seria. Eu não votei. Não votei porque eu não tenho ideologia, mas todo mundo achou que eu torci pra... Era a hora da esquerda. Não, gente, peraí, eu acho que depois que ganha tem que torcer mesmo pra que dê certo, independente de quem ganhe, tá? Óbvio. Mas eu te vejo como uma pessoa que é de direita. Sem dúvida. O que aconteceu que em 2003 você achou que, tipo, você votou nele, você votou no Lula? Porque vamos voltar ao senso comum. Eu me achava de esquerda quando eu tava na escola. Porque eu tinha aquele pensamento, se eu gosto de pobre, se eu sou a favor dos pobres, sabe, de políticas que favoreçam os pobres, etc., eu sou uma pessoa de esquerda. Uhum. Hoje eu revendo o que eu já pensava naquela época, eu falava, mas 90% não era de esquerda, mas eu acreditei num discurso, sabe? Eu acreditei no discurso dos meus professores, nunca gostei de socialismo, eu discutia já com os meus professores, eu falava assim, não, eu vou votar no Lula, mas esse negócio de socialismo, não, isso aqui não é pra mim, não. E aí o que aconteceu? Eu percebi em alguns eventos, o Mensalão foi o primeiro deles, né? Não foi, na verdade, o primeiro, assim, mas eu percebi que o discurso da esquerda e aquilo que eu acreditava de fato não condiziam, não estavam batendo. Eu lembro de um caso que para mim foi emblemático na minha vida, que foi o assassinato da Liana Friedenbach, que curiosamente eu tinha alguns amigos em comum com ela, né? E quando eu vi o desenvolvimento daquilo, o que a esquerda estava dizendo naquele momento, sabe? Que, era só porque ela é rica. Isso aí acontece o tempo todo, não sei mais o que. E eu, ao mesmo tempo, acompanhando as notícias policiais, porque esse caso assim, me chocou muito. Da minha idade, sabe? Sim. Foi uma coisa meio... Primeira vez que aconteceu, eu nunca conheci, mas assim, eu tinha amigos em comum com ela. Fui investigar, a polícia estava dizendo exatamente o contrário, falando, olha, eu tô fazendo autópsia há 40 anos, eu nunca vi uma coisa tão horrenda na minha vida. Eu vendo a esquerda, sabe, falei assim, mas como que você vai ter um discurso, sabe, de igualdade social num caso de um assassinato brutal como esse? Sabe, aquilo ali foi começando a me chamar a atenção. Então, eu acho que eu fui para a direita, primeiro... Na verdade, nem bem que eu fui. Eu comecei a admitir, sabe? Eu falei assim, não, mas peraí, meu discurso não bate com desses caras. Em segundo lugar, foi meio de oposição mesmo à esquerda, sabe? Porque eu não peguei um livro de direita para ler. Sim. Eu nunca peguei, sabe, um conservador, mesmo um liberal. Demorei muito tempo na minha vida para falar assim, não, eu vou sentar, ler e sistematizar o que eu penso. Eu penso isso, eu penso aquilo. Até hoje eu tô nesse trabalho, né? Tem visões minhas que eu mudei no ano passado, sabe? Que para mim foram chocantes. Então, para mim foi mais uma aversão mesmo, um discurso de você tentar ficar explicando tudo pelo social, ainda mais porque assim, eu sou da periferia, eu vim da periferia.
sabe? É toda vez que eu via aquela explicação, tipo, essa pessoa faz mal porque é pobre, só existe crime porque o cara é pobre, eu falei assim, cara, você não sabe o que é periferia. Você não foi na periferia porque, assim, esse discurso lá não vem. Eu também vim, minha origem é da periferia. E, assim, ninguém me ajudou. Eu fiz sozinho, construí minha vida sozinho, trabalhei sozinho e sempre acreditei na meritocracia, não no vitimismo. Por isso nunca voltei. É muito chato esse vitimismo. Eu não gosto de pessoa que... meu Deus... Não rola. Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha até um funcionário que depois se tornou um amigo. Ele falava, cara, mas você era de esquerda. Eu falei, não. Eu nunca fui de esquerda. Eu respeitava e, ao mesmo tempo, eu sempre acreditei que a gente tem que ter uma vida melhor, né, para todos. E hoje eu acredito muito que a solução para isso é a educação e o empreendedorismo, que eu acho que salva o Brasil. Mas, aonde eu quero chegar com essa pergunta você não acha que a gente, até falando do nome do teu site, Senso em Comum, você não acha que hoje, até para a minha profissão publicitária, que está difícil da gente ter um senso comum, inclusive da gente, de qualquer forma, ter uma análise mais profunda da opinião pública, porque a gente está vivendo em bolhas. Então, como a gente está muito dentro dessas bolhas, a gente não está conseguindo dialogar como sociedade e também ter uma opinião pública, um senso comum formado, você não acha? Exato. Eu acho o seguinte, tá? Aproveitando aí o gancho da publicidade. E indo um pouco para a minha área, tá? Eu estudei muito a questão da linguagem, estudando tanto no departamento de filosofia, sabe, gastar crédito para estudar filosofia da linguagem, quanto estudando linguística dentro de literatura, do departamento de letras, assim por diante, eu comecei a reparar algumas coisas. Existe na nossa linguagem referências que elas são móveis, tá? O exemplo que eu dei do liberal, né? O liberal pro inglês ele é uma coisa, pro americano que também fala inglês é outra coisa invertida. O liberal, ou o que eles chamam os americanos chamam de classical liberal, né? O liberal clássico, pro inglês é um cara meio da direita, como assim, meio empreendedor, entendeu? Que tá lá, estado mínimo. E o liberal americano, ele é o cara que ele tá praticamente hoje em dia quase defendendo o comunismo, falando, não, tem que aumentar o tamanho do estado, tem que regular a sociedade, temos de ter políticas de distribuição de renda, políticas, enfim, dessas políticas que elas interfiram, de certa forma, na vida social. Então, a palavra liberal, ela tem um referencial móvel. E aí você vai reparar como boa parte das questões que nós estamos num debate político, eu uso até o termo público, porque algumas dessas questões não são exatamente políticas, mas que estão no debate público hoje, você pode reparar que elas não vão fazer referência na minha cabeça, na sua cabeça, na cabeça da Maria e assim por diante, a mesma coisa. Quero dar um exemplo muito simples. O que é racismo? Tá? Racismo, você vai pensar na primeira coisa, discriminação contra o negro, ou discriminação baseada em raça, que seja, tudo bem, beleza. Para mim é uma doença psicológica, é psicopata. Então, aí a gente vai ver, na hora que você começa a se aprofundar nesse negócio, você está vindo com um cabedal de referências que às vezes para um caso concreto que a gente observe, ele não bate, entendeu? Porque a minha referência, a sua referência, ou o que você está querendo dizer ali naquele momento, não bata com um caso específico, porque a palavra é extremamente ampla. Sabe? Racismo pode ser superioridade racial quando você simplesmente olhar para um negro na rua, sabe? Então, assim, não tem quando você fala, de fato, assim, sabe, de um caso, né? Tipo, precisamos acabar com o racismo da sociedade. E aí você vai falar assim, tá, mas tudo bem, você está querendo acabar com a discriminação baseada em raça ou você está querendo criar uma política contrária que seja baseada... Você entendeu? Começa a criar um monte de coisas secundárias que estão na palavra principal, que você vai falar assim, mas espera aí, não... Aí quando eu vou falar assim, mas espera aí, eu não gostei da sua política antirracista. Então você é um racista. Não, peraí, na verdade eu tô... Você entendeu? O terceiro, quarto, o quinto, a quinta coisa subentendida na palavra
Que foi isso que eu discordei. Não ali do começo, você entendeu? Então, eu acho que boa parte do nosso debate hoje, nosso debate público, ele é minado por conta dessas coisas. Eu vejo, sabe, às vezes estou vendo grupo de zap, as pessoas debatendo aguerridamente, olhando e falando assim, cara, às vezes vocês não percebem que vocês estão concordando. Ou então, assim, às vezes você não percebe que vocês estão falando de coisas assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E vira aquele papo de novela, sabe? Novela que, assim, eu começo a falar uma coisa, você repete outra, nada a ver. É o exercício diário. Vamos debater e discordar no WhatsApp. É isso, a pessoa acorda para fazer isso. É porque a pessoa quer ganhar ali, né? Ela quer ter a razão. E nem sempre você tem a razão. Exato. E fica esse negócio, né? De ter razão. E que é uma idiotice. Mas só pegando esse gancho do racismo aí, que eu acho que a gente... Eu sempre falo em relação ao racismo, feminismo, que a gente tem as correções históricas a serem feitas, obviamente, a evolução. Mas hoje, com a quantidade de informação que tem, é um desvio mental a pessoa ter estes pensamentos de racismo ou superioridade contra qualquer tipo de pessoa. Então, com a informação que a gente tem hoje, entendeu? Então, acho que é uma coisa tão básica você respeitar o... Que deveria estar no senso comum. Exato, tinha que estar no senso comum. Agora, você falou uma coisa interessante, que é a questão do Estado mínimo, Estado, né? Uhum. E aí, o que eu falo, que eu acho que isso é uma questão que a maioria das pessoas concordam, mas no final ficam debatendo, numa espiral louca, principalmente em grupos que eu fico vendo, que é essa questão do liberalismo, do Estado, papapá. E no final, que nem para mim, eu acredito na meritocracia, acredito no empreendedorismo, acredito no livre comércio, mas também acredito que o nosso país não está preparado para ser 100% assim, que o Estado tem o seu papel, tem o seu dever com as pessoas que são mais vulneráveis, principalmente nas periferias e também no norte, nordeste, nessas regiões. Então, que o Estado tem o seu papel. Você não acha que as pessoas, no fundo, estão falando a mesma coisa, só que, inclusive, como ela vem de... Por exemplo, a noção da pessoa que é de São Paulo, de estado, para uma pessoa do Nordeste é completamente diferente. Sim, né? Sem dúvida. Agora vamos começar a discordar da Marina, né? Ela tava demorando demais, esse negócio não tava dando certo. Os ouvintes da Marina, tava todo mundo achando estranho. Falando, não, vamos começar o quebra-pau. Vamos pro pau agora. Vamos começar o quebra-pau. Não tem quebra-pau comigo, não vem não. Agora é a hora do corte. Sabe, uma das questões, eu tava falando que a minha visão de mundo, ela tá se mudando, eu fico revendo muitas coisas. E o que não tem problema, por sinal, porque eu acho que a pessoa pode mudar de opinião. Tem gente que tem vergonha de mudar e eu não acho errado mudar. É absurdo. E eu acho que, assim, sobretudo, você precisa ter essa hierarquia. Falar, mas peraí, eu mudei, mas, sabe, tem que ter uma hierarquia dentro da sua cabeça. Falar só, essa pecinha eu troquei, mas dá pra ter uma coerência. Bom, enfim. E uma das coisas que eu mudei a minha visão recentemente de mundo foi justamente em relação a esse liberalismo mais extremado, sabe? Por causa do seguinte, não é só pela questão da pobreza extrema, sabe? Miséria, você precisa realmente cuidar da miséria de alguma forma. Mas é que eu acho que o mundo moderno, e modernidade, aqui estou voltando para a noção mais antiga de modernidade que você tem, né? Desde o comecinho do Renascimento ali, sabe? Com urbanização, com não sei mais o quê, você começou a ter a formação de uma elite que ela não trabalha. Ela vive dos juros, ela vive do que a Igreja Católica chama de usura. Sim. Entendeu? E aí, ou seja, ela vive de um dinheiro que ele é de uma riqueza que é artificial. Ela não é verdadeira, ou seja, você começou... Um banco, sabe? Um banco te empresta lá uma grana e ele vive dos juros. O banco, ele não faz nada a não ser... Juros. Pra tudo quanto é lado. Bota juros nisso, né? Exato. Porque assim, você não precisa ser rico pra fundar um banco, se você for parar pra pensar. Porque o dinheiro não é seu, meu amigo. Então você vai lá e fala assim, não, me dá o dinheiro de vocês aqui, eu coloco ali no fundo do cofre, eu preciso ter um cofrezinho lá, fecho o tranco, e eu vivo de juros. Sim. Entendeu? Isso vai criando... A não ser que todo mundo rezou, você quebra um banco se todo mundo for sacar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. No mesmo dia, você quebrou o banco. Quebrou o banco. E pode ser qualquer banco que seja que você quebra. Porque são reservas fiduciárias, né? Ou seja, o dinheiro não tá no banco. Quem acha que o banco tá cheio de dinheiro não faz ideia do que é sistema bancário, né? Eu esqueci, até tem um liberal que ele fala isso, né? Que ele fala que se as pessoas soubessem como funciona o sistema bancário, teria revolução no dia seguinte. Bom, mas enfim. Cria-se uma elite... que ela não trabalha, que ela vive, né? Chama de viver de renda, mas na verdade, assim, você vive de uma riqueza artificial. E hoje em dia, essa
elite, ela manda no mundo de N formas que não é só em relação ao sistema financeiro. Porque essas empresas que mandam no sistema financeiro, sabe, que produzem essa riqueza, na hora que você vai ver um monte de complexo, assim, as empresas mais ricas de fato do mundo, você fala, mas eu nunca ouvi falar desse negócio. Porque elas compram todas as outras empresas. Né? Você vê, 90% da produção de alimento do mundo está em 11 empresas. Cara, é muito pouco. É muito pouco. Você olha assim e fala assim, não, mas então é só, eu não gostei dessa marca aqui, eu compro da outra. Na hora que você vai ver, são todas do mesmo conglomerado. Essas empresas têm dinheiro de 2 fundos, né? 2 fundos gigantescos. 2 fundos gigantescos, assim, provavelmente em 2040 por ali, vão ser 2. Entendeu? Ou seja, 2 fundos gerindo boa parte da economia mundial. Então você vê, eu sou uma pessoa contra monopólio, por isso que eu sou contra socialismo. Adianta eu acreditar que só o liberalismo sozinho ele vai evitar o monopólio? Não. Entendeu? A gente está tendo que... Agora nós vamos ter de ser extremamente criativos em criar coisas novas nas quais a gente ainda não tinha pensado para lidar com este problema, para lidar, por exemplo, com o fato de que hoje uma plataforma de rede social, ela cresce o suficiente para ela ser mais importante, ser mais poderosa do que todo o sistema político americano. Você pode odiar o Trump, tudo bem, eu odeio o Trump, mas assim, você não acha meio estranho uma plataforma poder vetar um candidato à presidência em uma eleição? Porque assim... e não só o candidato, ele sentado na cadeira. Ele sentado na cadeira, ele sendo presidente. Fala assim, não, eu tô te cortando aqui porque você espalha desinformação. O conceito de desinformação daqui a 4 anos inverte, você fala, não, agora vamos pegar o cara de esquerda também... Isso tinha que revoltar todo mundo, independente da ideologia, porque se corta um cara desse... Podem cortar qualquer pessoa a hora que eles quiserem, na hora que quiserem. Vira o CEO da empresa, por exemplo. O CEO da empresa morre, aparece o filho dele que é revoltado com o pai e fala assim, não, agora eu vou fazer uma coisa, sabe? O filho vira neonazista e começa, sabe, cortar todo mundo que não seja meio neonazi. Você fala, cara, isso é uma coisa perigosa. Então nós precisamos ter alguns sistemas de controle, de contrabalanceamento que só a democracia liberal não é capaz, que o sistema financeiro ultraliberal ele também não é capaz. Então tudo que eu vejo na modernidade é a história da concentração de poder em menos mãos. E isso para mim é a coisa que mais me preocupa. O que você está achando do governo Bolsonaro? Eu acho que o governo Bolsonaro ele decepcionou muita gente por conta de ter promessas muito grandes que não foram cumpridas. Quais? Obviamente, eu vou dar um exemplo muito simples, né? A causa da educação, a causa da criminalidade, por exemplo. A criminalidade diminuiu, tudo bem, só que assim, as promessas que foram feitas foram muito grandes. Foram promessas meio bocudas, a meu ver. Tá? Eu sei que, obviamente, boa parte dos apoiadores mais aguerridos do governo Bolsonaro, eles vão sempre falar assim, mas peraí, ele melhorou em alguma coisa e outras coisas não foi por causa do Senado, não foi por causa do STF, foi por causa de alguma coisa. Mas eu acho que não foi só assim. Tá? Eu acho que foram muitos erros mesmo. E o governo... assim, talvez a ideia de ter um governo, vamos dizer, politicamente incorreto. Bolsonaro, você tem uma coisa assim que ninguém vai... Vamos colocar assim. Bolsonaro é um cara politicamente incorreto. Ele falava o que ninguém ousava falar. Às vezes, mas assim, meio estourado, às vezes meio da boca pra fora, né? Sei lá. Um cara que ele consegue ganhar a presidência falando que a melhor coisa de Maranhão é o presídio de Pedrinhas. E tem votos bons no Maranhão, ele não vai tão mal assim. Que fala aquele negócio do Ustra, né? O terror de Dilma Rousseff. Não, o Ustra nunca lidou com a Dilma Rousseff. Ele fala aquilo meio, sabe, estourado, da boca pra fora. Era um cara politicamente incorreto que você vai falar assim, então esse cara ele às vezes vai chutar o balde, sabe? Ele vai... Se precisa fazer alguma coisa, o Congresso inteiro tá enchendo o saco, ele vai falar, não, dane-se, eu vou fazer porque é o que a minha base quer. E ele não fez isso, ele foi se retraindo. Eu acho que o governo Bolsonaro hoje, ele é um governo Alckmin com umas piadinhas. Você entendeu? E isso pra mim é uma coisa negativa. Não tenho a menor dúvida, sabe? Nas próximas eleições, Bolsonaro é meu candidato mesmo. Só que eu acho que ele cometeu alguns erros que ele não poderia ter cometido, tá? Porque o PT... ele tem uma noção histórica. O PSOL, ele tem uma noção histórica. O PDT, que é um partido, sei lá, meio X aí. Tem recall, né? Exato. Ele, assim, ele sabe que ele veio de lá,
que ele está neste momento histórico que ele precisa fazer isso para atingir o objetivo tal. Eu não vejo o Bolsonaro fazendo isso, entendeu? Eu não vejo o Bolsonaro e o governo inteiro. 90% dos ministros dele, eu falo assim, para mim, assim, parece que o cara apareceu anteontem, nunca ninguém sabia de onde o cara tinha aparecido. O cara coloca lá e fala assim, faz alguma coisa. Tá bom, vou fazer alguma coisa. E aí você fala, mas cadê a continuidade histórica? A esquerda, ela é muito efetiva nisso, porque a esquerda, o pensamento ideológico deles é histórico. A direita está fazendo muito, sabe, no improviso. Eu acho que a direita está engatinhando, não é só governo como um todo. Não existem... E aí agora, depois eu queria até entrar num nome que você fala bastante, mas que não existem lideranças. Sim. E não só liderança ideológica, mas estão começando a se formar liderança ideológica, mas liderança técnica, liderança de articulação política, várias cabeças pensantes que trabalhem em conjunto, né? E aí, nem falando de Bolsonaro em si, mas eu acho que a direita ainda precisa de um histórico, né? Um aprendizado histórico e ter esse recall de alguns anos de política, porque aqui, na verdade, a gente nunca teve um governo realmente de direita e eu acho que a gente ainda nem tem, porque hoje, é o que você falou, a gente tem um governo basicamente mais voltado para o centro do que de direita, né? De certa forma, sim. O que eu acho que é muito incipiente na direita brasileira é que nós somos incapazes de produzir burocracia, tá? A gente fala muito, fala assim, minha visão de sociedade é tal. Tá, isso aí é a coisa mais fácil do mundo, sabe? Às vezes você passa um aninho ali lendo os livros, pronto, resolvido. Você tá lá tá falando muito bonito, sabe? Minha visão de sociedade é X, Y ou Z. Só que como que você transforma isso em burocracia? Sobretudo, como você transforma isso numa burocracia que ela é política, ou seja, ela tá brigando ali. Não adianta eu chegar lá com um documento, não, é um PL que você vai ter que negociar, que você vai ter que fazer não sei mais o que você vai ter que mandar para plenário, que você vai ter que, sabe, cumprimentar líder de partido, sabe, as pessoas mais nojentas do mundo. Você tem que ir lá chegar com um sorriso de orelha a orelha e falar assim, meu amiguinho aqui, vem aqui, eu preciso passar esse PL. Então a direita, ela não sabe fazer isso. A direita, ela não sabe transmitir o que é ideia para a prática. E a prática hoje é uma prática burocrática, uma prática jurídica. Eu acho um absurdo, por exemplo, que vamos olhar pro passado. Você presume que uma faculdade de literatura só vai ter esquerdista, certo? Você presume que uma faculdade de direita... Não necessariamente. Não, mas assim, a maioria vai ser meio, sabe, comunistão. E uma faculdade de direito vai ser o contrário, certo? Uma faculdade de direito vai ser mais empoladinha, fala assim, não, é o filho do desembargador que vai entrar na faculdade. Você reparou que essa coisa tá quase invertendo? O pessoal da faculdade de letras tá lendo Olavo de Carvalho escondido, e o pessoal da faculdade de direito, que fica só lendo súmula dos grandes tribunais, tá caminhando para a extrema esquerda. Entendeu? Rapaz, então o que acontece? Eu não tinha pensado. Não, cara, eu te falo, olhando para a USP, tá? Eu te falo, as pessoas não sabem que os cursos de extrema humanas, que eram os cursos mais de esquerda, eles começam a caminhar e falam assim, opa, peraí, eles estão lendo outras coisas ali, você vê umas referências dos professores, você fala assim, já tá entendido de onde você pegou essa referência, assim por diante. Bom, isto posto, eu acho que a direita, por exemplo, ela não tem mais base no direito. Como assim? Sabe, as faculdades de direito tradicionalmente eram áreas mais conservadoras de qualquer sociedade, qualquer coisa do mundo, e de repente vira isso aqui. Mas você não acha que é um processo de transformação? Que você vai lá na base, na filosofia, no ensino básico, né, no jovem, em que a direita, através de caras como Olavo, outras estão se aprofundando, e hoje, no final das contas, é um pouco mais... estar dentro da bolha, de ter uma posição de esquerda, por exemplo, um advogado, é muito mais benéfico para ele do que ele ter uma posição de direita, talvez? Eu acho que o direito brasileiro, falando especificamente do direito, ele tem uma coisa muito clara. Nós estamos ligando cada vez menos para a Constituição e para as leis. Tá? As leis ordinárias, são etc. As conveniências. Você vai pelas decisões dos tribunais. As decisões dos tribunais, elas
entendem no ordenamento, mas você pode entrar numa faculdade de Direito, não estou falando uma coisa assim, sabe, uma leitura minha, não, uma faculdade de Direito vai falar isso, que existem várias correntes, tá? Direito achado na rua, direito, sei lá, uma tentativa de você colocar uma espécie de direito consuetudinário aqui no Brasil, que você fala assim, olha, o tribunal, ele precisa se basear em uma certa noção social de justiça ou de bem. Eu acho isso extremamente perigoso por conta do seguinte, o que um tribunal define como socialmente bom, socialmente justo, etc., é uma coisa muito móvel. E eu tenho falado bastante, inclusive, assim, tô escrevendo meu terceiro livro, um capítulo num livro, pelo menos, jurídico, assim, uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria fazer isso na vida. Porque você baseia isso não em filosofia, tá? A gente não tá mais em estado confessional, então você também não se baseia na religião, você não se baseia em nada, você se baseia no que tá na mídia. Entendeu? Agora estão dizendo aí que, sei lá, a cultura do cancelamento é boa. Então o tribunal começa a falar, não, então a gente tem que cancelar também. Isso aqui não pode, isso aqui não é considerado censura, porque a cultura do cancelamento ela é boa, porque ela tem uma noção social de bem. Você fala assim, cara, isso aqui é meio perigoso, porque assim, mesmo que eu vá lá, chegue, sabe, vire deputado, chega lá com todos os meus deputados, ganhe o voto, entendeu? Eu vou lá e falo assim, não, agora tem um PL aqui para garantir que as pessoas não vão ser canceladas. O tribunal está decidindo o contrário. Pega aí a sua decisão democrática, livre de decisões com uma representatividade popular, dane-se a representatividade, o tribunal definiu, pronto. Então, assim, essa mudança, ela é perigosa. Tá? Eu acho essa mudança... De novo, a gente está vendo concentração de poder. O poder em Brasília, sabe, já é extremamente concentrado. Sim. A gente está vendo uma concentração dentro de Brasília. Eu falei, cara, isso aqui é assustador, é uma coisa assim impressionante o que está acontecendo aqui. E pior, é o que até a revista Economist chamou de faceless bureaucracy, né? Quer dizer, é uma burocracia que você fala, mas você não sabe nem quem que decidiu. Tá num tribunal. Tá, e aí? Mas não tem vácuo, né, cara? E aí, como a gente fala, tem essa migração de esquerda para direita, existe um ajuste, e aí, cara, onde tem vácuo, o poder ocupa seu papel, seu lugar, né? Então, assim, eu acho que tudo é um processo, sabe? Que a gente vai ter que passar e a gente vai aprender e eu acho que a gente está evoluindo. Não, eu não. A única parte que eu discordo dessa conclusão. É um processo, a gente está passando por isso, a gente vai ter que lidar, mas a gente está indo pro buraco. Você acha que a gente não está evoluindo? Não acho. Não, por quê? Você não acha isso como sociedade? Você não acha que as pessoas debatendo mais sobre política, não acha? De jeito nenhum. Jura? De jeito nenhum. Isso eu quero ter. Por quê? Porque eu sou mais otimista. Não, vamos lá. Politização da sociedade significa politização da vida, de elementos que eles antes não passavam pela política. Sexo não passava pela política. Sexo era uma coisa natural, você entende. Hoje em dia, assim, tudo que é sexual, é por isso que tem uma sexualização gritante de adolescentes, vira propaganda ideológica para A ou para B. Eu acho isso péssimo. Eu não estou vendo nada de bom nisso aí. A gente começa a politizar, por exemplo, né? Até o exemplo que eu dei lá atrás do racismo. A luta antirracista ela não poderia ser uma luta partidária. Ela virou. Entendeu? Mas a gente está falando de coisas diferentes, é isso que eu estou falando. Sim. Não de pautas ideológicas, eu falo das pessoas mais envolvidas em política, sabendo quem são. Porque, cara, antigamente ninguém sabia quem era o presidente da Câmara, ninguém sabia quem eram os ministros do STF. Mas hoje em dia não elas sabem, mas assim, primeiro que não entendem nada, segundo que elas sabem, tipo, aquela matéria que a pessoa vai ler... E é totalmente Eu vou te dar um exemplo. Por Sérgio? exemplo, e não é porque está na minha casa, porque meu filho mora com a mãe e tem outro tipo de relação social, assim, né? Não politizada, assim, né? Igual eu tenho. Meu filho com 17 anos, eu com 17 anos, eu estava jogando bola e brincando de comandos em ação. Eu não lembro se era. Mas o meu filho com 17 anos tem uma cabeça... com muito mais conhecimento político, assim, 100 vezes maior do que eu tinha. Então, tudo bem. Eu acho a tomada de consciência pela população, não tenho dúvida, é extremamente interessante. Agora, o problema é que nós estamos numa cultura de extrema politização de elementos que não eram políticos. Sim, aí... Você vai reparar, por exemplo, como isso aí é uma constante desde a Idade Média até o Renascimento. Você começa a politizar a religião, por exemplo. Você começa a ter reformas, você começa a ter corporações de ofício. A Revolução Francesa faz a mesma coisa. Quer dizer, um monte de elementos da nossa vida que eram livres, que eram comuns, se entendia ali por si, o Código Napoleônico
vem e começa a regular. Primeira Guerra Mundial faz a mesma coisa. Antes era tudo assim, o rei disse, então assim, sabe, o rei, a família real é que define, isso aí é uma coisa assim, sabe, para os reis decidirem. De repente, você tem uma regulamentação extrema da sociedade que prometia essa democratização da Europa, prometia que iria trazer liberdade. Bom, em 20 anos o Hitler está no poder. Depois, com a Guerra Fria, a mesma coisa. Então, assim, eu estou vendo cada vez mais a concentração de poder, uma burocratização cada vez mais anônima da sociedade. Eu acho isso perigoso, sabe? Porque uma coisa é uma burocracia, assim, do tipo que você faz uma coisa injusta e eu posso fazer uma pressão social contra você, tá? Fora, não sei mais o quê. Pode reparar, né? Como os fora, eles são sempre para a pessoa mais famosa. Mas geralmente não é para quem fez a maior burrada de todas. O cara que mais destruiu, ele não tem o fora com o nome dele. Porque é um cara assim que você fala, mesmo, você nem entende, entendeu? Uma decisão de tribunal, uma decisão, sabe? Uma briga no Congresso que você não entende. Que o cara mandou pro plenário, o cara adiou, não sei mais o quê. É ele que destrói todo. Bom, enfim. Então eu acho que este processo de extrema politização da vida, ele é extremamente nocível. E nós precisamos tentar resgatar um pouco de relações mais naturais, mais harmônicas, mais orgânicas entre nós. Politização de pautas sociais aí na verdade, é oportunismo. Que estão cada dia mais... Eu acho que é autoritarismo, sabe? Você começar a ter uma regulamentação de coisas simples. E isso, assim, de novo, isso não está só na política. Isso está, por exemplo, no que define o dono de uma rede social. Ele vai lá e fala assim, não, essa palavra aqui está proibida. Se você for reparar, há 15 anos, as pessoas tinham um vocabulário. Aqui no Brasil, falando português, que era vocabulário que envolve essa e essa palavra, que às vezes umas palavras de piadinha, assim, sabe, de zoeira. Essas palavras desapareceram do seu vocabulário com amigos, entendeu? De família. Porque você fala assim, não, essa palavra que eu tenho que me condicionar a não citá-la em rede social, porque senão eu vou ser censurado, e você internaliza isso pra você e fala assim, não vou conseguir conversar com um cônjuge usando essa palavra. Isso pra mim é assustador, ou seja, uma engenharia social constante. Não, concordo. Você tá vendo, pessoal, que eu falei que primeiro o conteúdo dele é denso. Aí, Marina, faça... vai, Marina. Marina tá concordando tanto comigo que ela tá achando estranho também. Não, mas eu nunca discordei tanto assim de você, não vem não. Sabe o que eu queria perguntar? Meio que mudando um pouco de assunto. O que você achou do Moro como ministro? O Moro, ele é um símbolo, tá? Tal como o Bolsonaro é um símbolo. E eu acho que nenhum dos dois, ao contrário do Lula, sabe lidar com o próprio fato de serem um símbolo. Fala assim, eu sou essa pessoa aqui, eu simbolizo tal coisa. O Moro, ele foi um símbolo de combate à corrupção por ser juiz. Tá. Eu acho que esse foi um dos erros que nós cometemos, nós da direita, né? O pessoal da direita cometeu, por causa do seguinte, o Moro, ele foi um grande, exímio jogador de xadrez durante o processo ali da Lava Jato, que conduziu à prisão do Lula. Você lembra que, assim, se você for lembrar daquela época, tinha uma notícia extremamente importante de manhã, uma notícia extremamente importante à tarde, uma notícia extremamente importante à noite. Lembro. Foi a época que eu menos li literatura na minha vida, porque não dava. Você fala assim, cara, era uma série, notícia, né? notícia o tempo todo. Notícia e também deixava escapar as coisas que não poderiam escapar. E o Moro... Que era, tipo assim, que não pode, né? Perante a lei, que eu quero dizer, tá? Não, eu concordo plenamente. E o Moro... Ele tava jogando xadrez, assim, e tava vendo, assim, que ele tava encurralando o Lula, sabe? Pernefas e perfai pernefas. O que acontece? O Moro... Só que, assim, a gente não sabe nenhuma opinião do Moro. Você entendeu? Você sabe qual que é a música que o Moro gosta? Você sabe o que é, sei lá, o pensamento do Moro em relação à lei tal? Você sabe o que é o pensamento do Moro em relação à maioridade penal? Você sabe o que é o pensamento do Moro em relação... Você fala assim, mas espera aí, nem na área criminal eu sei. Quer dizer, ele é o grande símbolo do combate à corrupção e ele foi colocado lá como um ministro simbólico. Tá? E o começo do governo Bolsonaro, ele teve vários símbolos que, para mim, assim, alguns deles foram muito adequados. Alguns deles foram uma decepção e outros, assim, meio que foram escanteados. Alguns fazem seu trabalho lá quietinho na miudinha. Mas o Moro, de cara, eu comecei a perceber. Falei assim, mas espera aí, a gente nunca perguntou qual que é a cor preferida do Moro. Na hora que ele começa a se manifestar,
Porque o trabalho de ministro não é que assim ele foi elevado de juiz a ministro, não, ele trocou de profissão. Sim. As exigências a um juiz, as exigências a um ministro são completamente diferentes. Um ministro ele não é imparcial, ele tenta aparecer lá, tô como imparcial. Não, o ministro tá cumprindo a missão dele. E é um político, então assim, fala assim, qual que é a sua opinião? E aí, sei lá, quando ele fez aquele negócio lá das normas aquele pacote anticorrupção, eu fui perguntar pro pessoal do direito, assim, mas era todo mundo falando assim, cara, várias dessas coisas vão aumentar a corrupção. São péssimas, eram horríveis, assim, sabe? Então, eu acho que ele não soube lidar com o fato de ser um símbolo. Então... Agora, então, você... Tá, grande bomba agora. E não tem, até agora, até o presente momento, aptidão política... E o tempo contra ele. Calma aí. E agora, você não acha que ele fez tudo isso de propósito justamente porque ele gostaria lá atrás, pensando em tudo isso, ele não gostaria de ser presidente da República? Cara, seria muito maquiavélico. Seria muito do mal, hein, cara? Não sei. Você acha que não foi de propósito? Cara, não sei se foi de propósito. Gente, de propósito, assim, eu acho... Não, tem muita coisa ali. O cara queria ser provavelmente não sei visto se presidente, como... mas que ele queria ser um poder. Ele queria ser um poder. Ele queria ser visto como o cara que salvou o Brasil. E aí depois ele foi para um governo. E aí ele se mostrou não, porque esse governo também é corrupto. Então tô saindo também desse governo. E aí ele se candidata a presidente da Pra mim tem uma República. coisa pior, Marina. Sabe o que eu acho de verdade? Quem é que manda no Brasil de fato? É um presidente ou é uma autoridade dentro de um certo tribunal? Eu acho que pra mim essa é uma relação mais clara. Não, entendeu? sim. Então, assim, pra mim ele queria ir pro STF. Você acha? Nossa, claro. Eu também acho que ele queria. Eu não acho que ele queria ir para o STF. Também porque acho. se ele tivesse ido para o STF, ele não teria brigado Eu acho que essa com candidatura... o presidente. Porque é o presidente Não, mas que ele errou. coloca. Não, Ele errou. mas eu acho que ele colocou os pés pelas mãos. Eu acho que Será? essa candidatura Eu acho que é o cara uma boia queria. que ele se agarrou. Eu também acho. Porque é a única opção. A minha interpretação é essa. Porque ele teria muito mais poder dentro do STF do que sendo presidente. Sendo presidente com o Gilmar Mendes, que não gosta dele... Não, e continuaria sendo o que você falou. Um cara que ninguém sabe que cor. O que pensa, etc. E manda. E manda. Você entendeu? Porque assim, o Gilmar Mendes detesta o Moro. Entendeu? Vários dos ministros ali, sei lá, imagina, por exemplo, uma Carmen Lúcia. Imagina, o Moro presidente, tá? E a Carmen Lúcia, sei lá, ela já foi presidente do STF, mas Dias Toffoli, por exemplo. Eu não consigo enxergar esse entendimento, entendeu? E pra mim o Toffoli vai lá dar uma canetada, a Carmen Lúcia vai lá dar uma canetada, entendeu? Então assim, pra mim, a minha interpretação, eu tô fazendo daqui da minha cabeça, mas eu acho que ele queria ir pro STF. Eu acho que a ideia do Moro era ir pro STF, aquilo ali não deu certo. Quando não deu certo é quando ele começou a meter os pés pelas mãos. Eu acho que ele errou para a carreira dele, tá? Para o que ele quer, ele errou de uma maneira brutal, como ele tá errando nessa campanha dele, né? Chamar MBL. Quem lembra do que é MBL hoje, sabe? Para fazer... Então, eu acho que é uma interpretação... sei lá... Ele não teve uma própria auto-interpretação, sabe? Se olhar no espelho e falar... O que eu sou? O que o povo pensa que eu sou? Como que eu vou lidar com isso? Você acha que ele não vai tirar... Porque, querendo ou não, né? Se ele vier como candidato, teoricamente, eu acho que ele tiraria voto do Bolsonaro. Tira alguns. Você acha que ele é uma terceira via que enfraquece o Bolsonaro ou não? Eu acho o seguinte... Terceira via enfraquece? Enfraquece. Só que assim, a gente teve N terceiras vias na última eleição. Na hora do segundo turno é onde que, assim... Se eu fosse entrevistar o Moro, por exemplo, a primeira pergunta que eu iria fazer é falar assim, olha, você não vai chegar no segundo turno, você vai apoiar quem? Bolsonaro ou Lula? Posso falar? Pronto. Ele não vai poder apoiar ninguém. Ele vai ficar calado. Ele vai ter que ficar calado. Esse é um cara que não pode apoiar ninguém. Ele não vai. Vai ficar muito feio. Vai ficar horrível pra ele. Vai ficar horrível. Muito feio. Mas tá tudo feio pra ele também, né? Mas enfim. Mas o que eu acho, assim, ele de pode se verdade... aposentar. Eu acho que era o melhor dele falar assim, cara, eu vou voltar a ser juiz, vou advogar, pronto, vou advogar, não, vou ganhar dinheiro. É a melhor coisa. Agora, eu acho que assim, a terceira via, essa ideia de que o Brasil precisa ter uma terceira via, a gente já teve terceira via. O que era o Alckmin? Era uma terceira via. O que é o Ciro Gomes? É uma terceira via tendendo mais para esquerda. O que é, sabe? Então assim, você teve N terceiras vias, mas o sistema eleitoral brasileiro é um sistema de 2 turnos. Ao contrário do americano, que você tem primárias e depois você vai para uma eleição só. E assim, essa terceira via é sempre aquele negócio assim, vai dar 20 e tantos % de voto
todo mundo ignora e fala assim, bom, agora no segundo turno eu tapo o nariz e volto num cara que eu não gosto tanto assim. Pra direita a gente já tá bem acostumado com isso, que a gente teve que votar em um monte de gente que a gente detestava, entendeu? Um atrás do outro. Então, é isso, é tapar o nariz e bola pra frente. Não tem um candidato perfeito, né, cara? Não. Não, gente, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Agora, queria saber, cara, vamos para um assunto mais leve. Opa. Olavo de Carvalho. Nosso professor. Então, eu queria saber, aí, até você escreveu um artigo bem legal aqui que eu vi, que eu falo que é denso, né? Que é a curiosa posição de Olavo Carvalho no cânone filosófico. Então, queria entender a sua visão a respeito do Olavo, né? O papel do Olavo nos últimos anos e o que você acha que representa o Olavo a partir de agora, depois da sua passagem. Olavo de Carvalho é uma personalidade muito própria, muito singular, sabe? Você não vê muitos filósofos que se pareçam com o Olavo, ainda mais hoje em dia. Porque ele veio de uma trajetória, você tem que lembrar, o cara nasceu em 47, tá? Ele pegou o maio de 68 no auge, entendeu? E ele estava na esquerda naquele momento. Então é aquele filósofo que ele estava, sabe, apoiando tudo quanto é revolução sexual, sabe? Ele passou por tudo isso aí. E boa parte dessas coisas pelo outro lado. Foi bem porra louca. Você vê, por exemplo, até eu comento isso nesse artigo aí, né? Que tá lá no Senso em Comum. Boa parte dessas pessoas foram trabalhar com jornalismo. Porque era um meio, como hoje em dia, que assim, o jornalismo ele mudou um pouco, porque você tem o jornalismo oficial e você tem o jornalismo não oficial, que às vezes tem mais audiência do que o oficial. Podcast, por exemplo, ele às vezes ganha de um canal de TV a cabo. Sim. Tá? É que ele não fica o dia inteiro, mas assim, tem vários podcasts ganham. Então assim, ele foi pro jornalismo. Tá? Boa parte dessas pessoas que foram fazer a mesma coisa que ele, alguns entraram para política, alguns foram militar em sei lá o que, foram ter outras profissões. E ele, depois de um tempo, ele começou a trabalhar, primeiro, na verdade, com religiões. Você pode reparar, todas as revistas que ele trabalhava era era um estudo religioso. Ele gostava muito de simbologia, de trabalhar com símbolos, de explicar símbolos. E aí ele começou a se meter com aquele negócio que todo mundo fala, né? Astrologia, não sei mais o quê, que o cara virou astrólogo. Enquanto que ele estava sendo astrólogo, ele estava fazendo algumas análises de símbolos em religiões, sabe? Praticamente fazendo religião comparada sozinho e publicando nessas revistas que ficam no cantinho da banca de jornal ali, que assim, pra mim estão entre as melhores análises que ele fez até hoje. Tá? Aquelas obras lá de jovem, né? Que o cara tava lá com 30 e poucos anos. Eu falei, caramba, meu, como é que o cara percebeu esse tipo de coisa? Só que aí ele começou a ir pra filosofia. Por isso que todo mundo fica também com essa coisa. Ele não tem diploma. Eu falei assim, mas peraí, o cara ele foi estudar esse negócio dentro de sociedade secreta. Ele foi fazer parte de tarica. Você sabe o que é uma tarica? Não. Aí é que tá. Aí é o pulo do gato. Ó. Eu não tenho a menor ideia. Meu, ele foi pra dentro de uma tarica. Quando ele tava me contando a história, eu tava assim na cadeira, falando, meu, pelo amor de Deus, cara, para de me contar, que é assustador. Assim, ele se envolveu com coisas assustadoras. Taricas são sociedades islâmicas que, assim, é o grau mais elevado, assim, sabe, de um processo tanto religioso quanto meio político. Decisório dentro de uma sociedade. Então, assim, o Tarica, às vezes, tem, sei lá, o príncipe da Arábia Saudita. Vai lá, dá uma olhada, fala assim, o que vocês decidiram aqui? Beleza, vou lá e volto pro meu país. O cara do Iêmen vem aqui, tal, não sei mais o que. Então, ele começou a reparar dentro desses negócios que a estrutura de poder do mundo, ela não bate com a notícia. Entendeu? Ela não bate. Exemplo muito simples que eu vivo dando aqui no Brasil. Vamos olhar para a Câmara dos Deputados? Você consegue ver quem que é de esquerda e quem que é de direita, né? Tem lá seus pontinhos esquisitos, mas tudo bem. Você consegue me mostrar quem que é maçom e quem que não é? É possível. Pô, e a maçonaria não foi uma das sociedades que criou o Brasil? Quase todos os nossos presidentes, até recentemente, eles eram maçons. E você não consegue olhar para a Câmara e falar assim, mas quem que é maçom, quem que não é? O que uma loja maçônica define, às vezes ultrapassa o que é esquerda e direita. Então ele começou a reparar que essa estrutura de poder não bate. Então, assim, o fato, a meu ver, de o Olavo não ser entendido fora do meio oficial, fora da academia, fora do jornalismo, por exemplo, é porque ele está falando uma outra linguagem. Ele está lá falando, mas pera aí, cara, você sabe me dizer, no Congresso americano, quem frequenta o Clube Bilderberg?
Pô, você não sabe o que é o Clube Bilderberg? Você sabe o que a família Rockefeller fez? Você sabe o que a família Rothschild fez? Porque todo o Banco Mundial é dos Rothschilds. E o Banco Mundial é aquele negócio que eu estava falando ali do começo, a concentração de poder para um poder financeiro que ele não produz riqueza, só que ele determina tudo. Ele vai determinar se um país entra em guerra ou não. Primeira Guerra Mundial foi causada por Banco Central, Segunda Guerra Mundial foi causada por Banco Central. Não estava decidido em Congresso, estava decidido por uma estrutura de poder completamente diferente. E ele, aqui fechando tudo isso, o Olavo, ele foi um pensador público de uma maneira curiosa, porque assim, você sabe publicamente o que um filósofo, um professor de filosofia faz, mais ou menos pela fofoca universitária, sabe? Tipo, esse cara que ele gosta das aluninhas tal, esse cara que faz não sei mais o que. O Olavo fazia isso no Facebook. Você entendeu? Então, assim, ele gostava de expor os defeitos dele. Né? Falava lá, sabe o que geralmente você fala como uma piadinha em sala de aula? Ele fazia como post de Facebook. Por isso a relação dele com a mídia, na hora que ele começa a virar essa pessoa que todo mundo fala assim, não, peraí, precisa ler esse cara, porque esse cara é um maluco, mas ele tem ideias que você fala assim, cara, eu nunca tinha ouvido falar desse negócio. Ele tá citando autores que ninguém conhecia até então. A mídia deitou e rolou. Falou assim, vamos pegar um post de Facebook dele, pega só um post e fala assim, Olavo falou uma besteira, Olavo falou uma besteira. Várias delas tiradas de contexto, sabe? E criou-se uma casca, que é não leia o Olavo de jeito nenhum. Então, assim, essa visão que ficou do brasileiro em relação ao Olavo de Carvalho, para mim, ela tá completamente errada, sabe? É um cara que, assim, quase todo mundo... Você pode perguntar para qualquer pessoa que gosta do Olavo. Pergunta assim, mas você sempre gostou do Olavo? O cara vai falar, começo assim, eu olhei e falei, maluco, não dá. Esse cara quer... Eu fui ler Imbecil Coletivo falando, não, vou ler um cara de extrema direita aqui que não dá pra levar a sério. Comecei, na hora que eu terminei o livro, eu falei assim, eu preciso ler outro livro desse cara, porque não dá, não cheguei a uma conclusão clara. O cara, ele pareceu ser muito maluco mesmo, só que assim, ele tem uma cultura... Que eu falei, velho, o cara tá pensando, sabe? Não era um pensamento assim de bloco, sabe? De fúria. Era muito disruptivo, né, cara? Assim, a cabeça dele era algo fora do comum. E aí, fora do senso comum. E aí, o que acontece é que esse tipo de cara é sempre incompreendido, mas depois faz sentido. Se a gente for ver, era sempre assim, historicamente. Uhum. Não leia Nietzsche, não leia Schopenhauer. Não leia. E aí, depois o cara é consagrado. Então, eu acho que é a mesma coisa. É que o Olavo sempre foi muito escrachado também, sim, né? Então... Coisa de brasileiro, né? Exato. Então, assim... Mudando total de assunto, você é um cara que gosta, às vezes, de uma polêmica. Você gosta, às vezes, de uma briga. Com quem que foi a sua maior briga? E por quê? Ixi. Eu não sei dizer qual que foi. Briga, tipo, não de política, não sei. Não sei, eu consideraria que as minhas maiores brigas são musicais. Pra mim, a polêmica musical ela vale muito mais do que a polêmica política. Agora você ganhou o Glaucão aqui, o Glaucão. Glaucão é música. Eu acho que a gente deveria quebrar o pau por gosto musical ainda, sabe? Dessa forma. Eu não sei. Por exemplo, eu posso te falar, eu já tive debates nos quais eu não me saí tão bem. Tá? Felizmente, o que eu me saí pior não foi filmado. Que foi um debate no Mackenzie, sabe? Com plateia totalmente esquerdista, assim, sabe? Com um deputado do PSOL, que assim, eu falei primeiro, e o cara ele pegou assim, simplesmente. A fala dele era simplesmente falar um monte de coisa em relação à minha fala, e depois falou assim: você não tem tréplica, nada. Eu falei, tá bom, desculpa. E aí, o cara tava lá quase puxando voto, né? Acho que ele ganhou voto ali facinho. Caiu numa armadilha. Então, assim, eu acho que... Eu sou uma pessoa polêmica, mas, assim, eu gosto de ter o que os americanos chamam de thought-provoking, né? Eu gosto de provocar pensamento. Sim. Eu não sou de briga barata. Eu nunca gostei disso. Então, eu acho que, sei lá, são... É difícil até pensar em que polêmica que foi, porque assim, foram tantas. Sabe qual que é a que eu mais gostei, que eu nunca tive uma resposta? Com Marcos Banho. Do preconceito linguístico. Aquela briga do preconceito linguístico por causa do seguinte: eu estudo linguística, entendeu? Eu li o livro, eu li 2 livros do cara, dos mais famosos, tão logo eu entrei na faculdade. Eu li e falei assim, cara,
pior, né? Eu comecei o livro falando, não, vou ver, né? Porque aqui tem uma tese meio interessante. Eu comecei a falar, não, essa parte eu não discordo, essa parte eu discordo. Eu demorei pra perceber que eu discordava do livro inteiro. Gente do céu, que desgraça é essa? Eu nunca tive uma resposta dele, mas assim... Você falou pra ele que você discordou do livro? Não, eu nunca falei diretamente pra ele. Mas quando eu escrevi um artigo sobre preconceito linguístico, ninguém tava entendendo o que tava acontecendo no Brasil, sabe? Tava todo mundo falando... Que saiu aquela polêmica do livro falando os meninos pegam os peixes. E eu falei assim, não, eu conheço esse cara, eu conheço o professor dele, eu conheço o amigo dele, eu conheço um outro livro de um outro cara ali, não sei mais o quê. E fui lá e comecei a explicar. Cara, aquela eu me deliciei, foi uma das polêmicas que eu mais gostei, mas infelizmente nenhum deles nunca me respondeu. Então... E MBL? Você já brigou com alguém? Não. Já discutiu com alguém? É que assim, o MBL... Ele surgiu... Pra mim, o MBL... Eu vou falar aqui claramente o que eu acho do MBL. O papel do MBL era calar a boca e obedecer. Entendeu? A gente tá lá fazendo um protesto pelo impeachment, pela prisão do Lula, não sei mais o quê, porque a população tava com esse sentimento, sabe? Você tava querendo isso, fazendo os negócios, ele lá toda hora com carro de som. Beleza. Na hora que você vai ver o que os caras querem fazer, o que os próprios cabeças do MBL querem fazer, você vai falar assim, cara, mas eu... Não era pra isso que eu tava na frente do seu carro de som. Não tem nada a ver, sabe? Quando eles começam a virar lá deputado, não sei mais o quê, o Renan, ele chegou a falar que o MBL era o maior movimento de direita do mundo. Cara, eles fizeram um congresso com 400 pessoas, foi um caos. Vai ver o que é um CPAC nos Estados Unidos, você precisa comprar o ingresso, sabe, 4 meses antes, e aí se esgota em meia hora, entendeu? Que os caras lotam estádio, entendeu? Uma puta de uma coisa gigantesca, gente dos Estados Unidos inteiro. Você fala assim, mas vocês não sabem o que é isso. E quando você vai ver qual que é a ideia do MBL... Eu só vejo, de verdade, assim, é a política da pirraça. A pirraça como conceito político-filosófico. Porque, assim, se eu falar A, se o Bolsonaro falar A, se sei lá o que falar A, então é B. Mas eles apoiaram o Bolsonaro lá atrás. No segundo turno, apoiaram? Né? No segundo turno, eu assim, acho meu... que eles eram a favor do Bolsonaro, eu tô muito enganado. Não, eles assim, surfaram não, porque assim, eles também não poderiam apoiar o Lula, né? Sim. Mas eles foram contra o Bolsonaro até o último momento, fizeram o congresso com o Dória, estavam lá todos na crista da onda falando, o Dória vai nadar de braçado, Dória não sei mais o quê. E eu acho que eles também, o Dória também deve ter percebido. O Dória foi mais esperto que o Moro, sabe? Ele falou assim, isso aqui melhor não me envolver com ele. Então, sabe? mas esse é o problema da política, né? Por isso que é o grande desafio. Número 1, todo mundo que chega lá em Brasília já chega devendo. Então, aí tem que pagar essa conta. Devendo, que eu falo, não só dinheiro, não. Devendo algum favor para chegar lá. Uhum. Aí você não foi inteligentemente suficiente para escolher o partido. Só que você, quando está lá, você tem que, no mínimo, minimamente, votar e apoiar as pautas do partido. E aí o partido tem a sua estratégia política dentro da Câmara, tem suas alianças. Então, por isso que é bem difícil, e aí até, Marina, você mesmo já fez esse raciocínio comigo algumas vezes, você tomar a decisão de entrar para a política e como você vai entrar e que porta você vai entrar, porque depois não tem volta. E depois que você entra numa certa linha, não tem como você... Não, até porque fica feio, né? E assim, também. Como é que você vai se reeleger? Como é que você vai construir, né? Você vai... A sorte que o Brasil tem, tipo assim, eles não lembram muito, mas assim, né? Então é complicado, não é só o MBL, tem vários caras que, né, que tinham um tipo de posição e que hoje tem outra completamente diferente. Eu entendo tudo isso. Agora, em primeiro lugar, que eu acho que aí assim, é uma coisa que suplanta tudo isso que você tá dizendo. Algumas pessoas têm ideias péssimas, ponto. Sim, MBL, também. assim, com todos esses problemas que eu entendo. Mas também. ele teve ideias ridículas, assim, mas ideias, assim, estúpidas. Que tipo de ideia estúpida? O que eles fizeram... É até difícil, porque, assim, é difícil elencar, mas, assim, já começou com o Kim querendo ser presidente da Câmara. Você fala, cara, minha filha, você não sabe nem o que você tá fazendo. Todas as decisões dele, ele tava lá recebendo ordens do DEM. Entendeu? Você fala, mas você não era o jovem que aparece na revista Time, que é a grande esperança da mudança, não sei mais o quê. Cara, você vai se aliar com o Centrão para fazer a velha política? É para isso que você tirou a Dilma? Para colocar os caras que colocaram a Dilma lá no lugar?
Qual sentido? Você entendeu? É um movimento completamente contraditório. Eles não têm... Assim, o MBL e o Novo são duas instituições... Você conhece um monte de gente que é ex-MBL. Você conhece um monte de gente que é ex-Novo. Mais do que tem gente que tá lá dentro do Partido Novo. Mas é o que eu tô falando, a escolha do partido político. Não, eu entendo. Tem toda essa questão. Como eu falei, a direita não sabe ainda produzir burocracia. Cara, se você tem um presidente, Bolsonaro, que ele foi eleito acho que com 54% ou 55% dos votos, e você não consegue montar um partido... Você reparou como é ridículo isso? É uma coisa assim que deveria ser... E tem que... Você deveria ter criado um partido. Falar assim, então, eu sou presidente da República, agora vamos criar todo um movimento para criar uma burocracia aqui, criar uma instituição, tal, pra gente poder fazer alguma coisa. O cara tá lá, você não sabe nem como... Só que se o cara faz isso, aí gera uma ruptura dentro do Congresso, que os caras falam, vou perder deputado para esse partido. Exato. Então assim... É uma puta zona. A gente vai demorar muito tempo. O sistema se retroalimenta. Mas aproveitar esse gancho, então vou te fazer a pergunta. O que você acha que é o mundo perfeito, o mundo ideal? Eu não tenho uma visão de mundo perfeito pela questão terrena, sabe? Eu acho que o mundo perfeito, assim, a gente deveria olhar para o que está além deste mundo. Isso, para mim, tangencia muito mais a perfeição do que qualquer outra coisa. Eu acho que... Eu cheguei à religião católica por filosofia, tá? Não foi nenhuma experiência mística, não foi influência de família, muito pelo contrário, não foi nada disso. Foi pensando em filosofia e eu comecei a reparar que existe um problema constante na humanidade, que é a tentativa de você criar uma Sião terrena, ou seja, uma cidade perfeita, uma sociedade perfeita, assim por diante. O homem, ele tem um pecado original. Então, por conta disso, inveja, rancor, aquela coisa toda que a gente sabe, eles não subsistem. O que eu acho que a gente precisa criar é uma sociedade no qual você valorize a virtude, no qual você recompense a virtude, no qual o bom, belo, justo, qualquer uma dessas coisas sejam recompensados, no qual você fala assim, olha, agora você vai apoiar muito mais a coragem do que a covardia, entendeu? Que você vai apoiar muito mais a temperança do que o descontrole das pessoas, que é exatamente o contrário do que você está vendo na ideologia de hoje, que é falar assim, você pode ser qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa, não sei mais o que, desde que você faça o bem, mas você não vai fazer o bem se você é uma pessoa descontrolada, ponto, não tem dessa, sabe? A ideologia da revolução sexual, que no final das contas ela preconiza, né, o sexo livre, preconiza uma liberdade de amarras morais, né, amarras burguesas, amarras cristãs lá para trás, obscurantistas assim por diante, e ela gera depressão. E depois, na hora que gera a depressão, ele vai lá e vende uma segunda propaganda, que fala assim, não, você precisa se amar mais, você precisa se aceitar, não sei mais o que, cara, mas você não vai aceitar aquilo ali que você fez. Então eu acho que a gente precisa ter uma sociedade que valorize as virtudes. Tá? Como que isso vai se dar? Bom, aí são muitas questões detalhistas. Se você vai me perguntar politicamente, eu acho que o mundo monárquico ele foi infinitamente melhor que o mundo democrático. Tá? Você olha para a política... Se é do pensamento democracia demais, faz mal. Não acho que seja isso. Muito, assim, você pega a questão do Platão ali. Platão ele escreve um livro chamado A República. A gente traduz como República. Ele está falando uma coisa extremamente interessante para o mundo de hoje. Ele fala assim, não, existe, né, três sistemas que eles podem ser bons ou corrompidos. Né? Se é um só... Ou é monarquia, se fica corrompida, é tirania. Se forem poucos, se for bom, é aristocracia. Se for ruim, é oligarquia. E se forem muitos? A nossa mentalidade moderna fala assim, não, muitos é o que resolve todos os problemas. Ele fala assim, não, existe o muito, que é bom, que é a politeia, que os latinos, né, o Marco Túlio Cícero vai traduzir para o res pública, coisa pública, e existe um sistema no qual todo mundo manda e que é ruim, que ele vai chamar de democracia. E o porquê que ele chama isso aí de uma coisa ruim? Assim, tem algumas coisas a ver com o nosso uso do termo hoje e tem algumas coisas que não batem tanto assim. Porque todo mundo mandando sem ter uma referência a alguma coisa boa, sem ter referência a uma virtude, ter um controle do poder, você está simplesmente falando assim, a massa é que manda e a massa é mandada por uma elite.
O Platão estava falando isso lá atrás. Você pega o capítulo 7 da República, ele está descrevendo a ascensão do nazismo passo a passo, você fica assustado. E difícil chegar num consenso, num senso comum. Porque quanto mais gente debater, até em questão massa, de... né? Imagina, todo mundo, 200 milhões de brasileiros vão tomar a decisão se a gente está sendo invadido pela Venezuela, né? Se a gente vai para a guerra ou não. Até todo mundo chegar num consenso, a gente já foi bombardeado, explodido, acabou. Não dá. Né? Então você cria um oligopólio que é Brasília. Uma oligarquia que é Brasília. Então, assim, eu acho que já teve sociedades melhores, tá? Não tenho a menor dúvida. Eu sou bem... Eu olho bem para o passado nisso. Se você vai ver a política europeia no século XIX, XVIII, XVII, vai indo para trás, você vai ver que ela foi muito melhor, tendo parlamento ou não, do que o sistema democrático. O regime democrático ele coincide com a era do genocídio. O século XX foi o século que mais você matou gente politicamente e a maior parte desses caras eleitos ou são eleitos ou com uma revolução da massa colocando-os no poder. Então, eu acho que assim, a gente precisa primeiro pensar em virtude, primeiro precisa pensar num conceito de certo e errado e traduzir isso hoje em dia em um sistema talvez novo, aí fala assim, mas peraí, isso aqui precisa ser limpo, a gente precisa olhar para algumas sociedades no passado que tinham um sistema um pouco melhor e aí sim a gente debater. Agora, você simplesmente falar, a democracia todo mundo tem que votar e pronto, isso eu não acho que vai gerar a sociedade mais perfeita, não. E a turma aprender a votar melhor. Né? Ó, eu tenho uma última pergunta, e aí, Marina, se ela quiser estender, fique à vontade, mas a gente tudo indica que será Lula e Bolsonaro no segundo turno. Qual que é a sua análise? Eu não vou nem perguntar se o outro, o que for. Eu quero saber a sua análise fria e direta. De números. De números e também, eu acho que de histórica, né? A gente tem uma base histórica que nos ajuda a olhando historicamente, a gente tem uma tendência no Brasil a reeleger. Tá? Você pode reparar como o Lula conseguiu colocar a Dilma. A Dilma ela não tinha apoio, apelo popularismo nenhum, nem dentro do PT. E a gente elege e reelege. Tá? Então, assim, há uma tendência no Brasil a você manter isso. O Lula, a meu ver, ele tem um discurso hoje que é um discurso voltado para militante. Isso é uma coisa que o Lula desaprendeu. Tá? Da época que o Lula estava até hoje, o mundo mudou mais do que da Guerra Fria até o Lula. Mudou. Cara, o mundo mudou muito nos últimos 10 anos, que ele fica irreconhecível. Verdade. Irreconhecível. Você para pensar no que você fala, nos assuntos, ele é irreconhecível. A velocidade. Exato. Então, assim, o discurso do Lula é um discurso que teria o elegido lá em 2003. Hoje em dia, é um discurso feito para militância. Tá? Sendo esse discurso para a militância, o que acontece? Ele aparece em primeiro lugar nas pesquisas, aparece como ele sempre vai aparecer e começa a apontar para baixo. E o Bolsonaro, pelo contrário, sabe? Você imagina um debate, sabe? Que todo mundo fica lá, sabendo aquela... quero ver um debate do Bolsonaro com o Lula. O Bolsonaro não saiu tão mal assim dos debates que ele participou na eleição passada. Mas você acha que vai mandar bem num debate com o Lula? Cara... Acho que Lula come ele. Você imagina o Bolsonaro... Para mim, o Bolsonaro só iria lá e falar assim, você tava boa a cela? Você conseguia pegar um solzinho? Na hora que ele entrar na parte econômica, ele não vai saber responder esse é o problema. Mas nenhum dos dois sabe. Essa é a grande questão. O Lula... Mas é isso que eu falo. O Lula ele tem um discurso para militante, tá? Mas é um discurso que fura a bolha? Não é. Já foi. Acho que o discurso do Lula, antes dele estar no poder, era um discurso convincente. Isso não tem a menor dúvida. A Dilma não falava nenhuma coisa com sentido e ela conseguia, sabe, segurar a onda ali. O Lula, não. O Lula, acho que assim, ele tá com um discurso hoje... Sabe, como é que ele vai aparecer lá e fala assim, não, é a culpa das elites da Rede Globo. Meu filho, a Rede Globo é a única que tá te apoiando. Sabe, a referência, tudo mudou ali. Mas você acha que a Globo apoia ele? De verdade, acho. Não, a imprensa. Você acha que a imprensa apoia? Apoia. Gente, mas vocês não lembram como tanto o Lula como a Dilma, eles apanharam? Não apanhava da Veja, que agora tá com o BTG. Eles apanhavam muito, gente. Toda semana era capa, era alguma capa. Semana. Mas comparado ao Bolsonaro, não foi hoje sabe? O cara acorda e dorme tomando porrada. Exato. O que foi feito com o Bolsonaro, assim, pergunta pra quem viveu bem a época do Collor. Os caras falavam assim, nossa, o que o Collor passou em um mês era o que o Bolsonaro passava em um dia na imprensa. Assim, você não vê a quantidade de porrada que o cara toma. Então eu acho que o Bolsonaro ele é o favorito.
tá? Eu acho que ele tende a se reeleger com uma margem bem menor. Tá, deixando o número bem claro. Eu acho que ele vai passar assim, meio igual a Aécio. Eu compartilho. A Dilma contra o Aécio. Compartilho dessa opinião. Vai ser pau a pau. Bem mais apertado. Mas... Bom, e aí, Marina? Eu tô super satisfeita. A Marina concordou tanto comigo, ela tá achando até estranho. A Marina. Mas a gente nunca, tipo assim, não é que eu sempre discordei de você, não sei o que você tá falando aí. Eu tô brincando. No fundo, ela tem um coração à direita. Mas eu não sou, posso falar? Eu não sou nada, porque tem um monte de coisa da direita que eu, tipo assim, você vai falar que eu sou de esquerda? Eu não sou de esquerda. Gostei agora. Repete, Marina. Eu tava brincando. Não, gente, não é isso. Eu acho que assim, o que for melhor pro país é o que tem que acontecer. E tá tudo certo, entendeu? Obviamente eu acho que sim, que a gente tem uma população que, né, que é completamente, né, tipo, e que eu acho que a esquerda acaba pensando um pouco mais nessas pessoas. E eu gostaria muito que essas pessoas... Uma coisa é pensar e outra coisa é ter atitude prática. Né? É que eu acho de verdade... Eu vou falar aqui, sabe, uma frase que está até no meu livro, é que assim, você não consegue resolver a desigualdade social, a desigualdade econômica, sem ter uma concentração de poder político. Eu acho isso perigoso, entendeu? Porque assim, a preocupação, a diferença entre preocupação de esquerda, o que a esquerda tende, sempre vai fazer na prática, é uma coisa extremamente perigosa. Porque assim, eu não acho que o Estado seja um mecanismo adequado para você fazer isso. O que se faz para se manter no poder. Exato. Então, assim, eu não acho que seja uma tecnologia adequada, eu não acho que seja uma ideologia adequada. Eu acho que existem formas de você resolver o problema da pobreza que não tem nada a ver com o modelo da esquerda. Mas eu acho que, infelizmente, a direita bebeu muito desse discurso liberal, sabe? Simplesmente assim, Estado mínimo vai resolver tudo. Meu, não é assim. Você tá vendo o que tá acontecendo no mundo hoje, você tá vendo como é que tá o sistema financeiro mundial, ele vai entrar em colapso alguma hora, e você tá vendo que, assim, existem questões ideológicas extremamente tensas que eu vou ter que olhar e falar assim, cara, se eu for olhar não pro Brasil, mas pra conjuntura mundial, as pessoas mais de esquerdas que eu conheço é tudo empresário, mais que o Biden, Sim. Entendeu? Tipo, Vale do Silício é 10 vezes mais esquerdista do que a Kamala Harris. E aí? É verdade. O que eu vou fazer? Não é à toa que se você for lá, você vai ver isso na prática. Exatamente. Enfim, foi muito legal o nosso papo. Espero que você também tenha gostado. Gostei. Eu só tava brincando aqui com a Marina antes do... Porque a Marina, quando a gente foi entrevistar o Bolsonaro uma vez... Nem essa eu lembrava, você não precisa, você lembrou na hora. Ela sacou o celular, assim, né? Tipo, tava lá quieta lá no canto. Ela sacou o celular, era uma coisa do Ustra, não lembro, mas era alguma coisa envolvendo tortura. Isso eu lembro, assim, alguma frase do Bolsonaro envolvendo tortura. E a Marina foi assim, de provocação, assim, tipo, por que você não faz essa pergunta aqui pra ele? Daqui! Eu fui lá, tipo, ô Bolsonaro, que história é essa aqui desse negócio de tortura? Viu só, Marina? Tá vendo? Bom, pessoal, eu acho que essa entrevista abriu bastante o debate e abriu a cabeça de vocês. Não na marretada, mas... Exatamente. Acho que com jeitinho. Que é assim que tem que ser, né, gente? Exato. Tem que ser dessa forma. É isso aí. Eu fico muito honrado, muito obrigado a todos pelo convite, pela participação aqui. Fico muito feliz. Flávio, eu que agradeço a sua participação, espero que você volte. Ainda mais que a gente vai falar bastante de política esse ano. Ai, né? Jesus. Então, e a gente vai ter bastante senso em comum. Muito bem, gostei dessa parte. É isso aí. Pessoal, obrigado pela audiência. Clica no sininho, segue a gente, compartilha e até o próximo Fortalcast. Fortalcast, eu não vou acabar. É igual Newfoundland, ninguém sabe pronunciar igual. Até a próxima, pessoal. Um beijo, tchau. Tchau.